Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom com vocês? Aqui, tudo certo. E eu gostaria de passar um conceito hoje para vocês que vai mudar a forma de que você enxerga aquela velha reflexão que todo mundo fala, né? Aquele ditado que todo mundo fala que é assim, você tem que pensar positivo, você tem que olhar para as situações sempre pro lado positivo, o que que você pode aprender e tal. E eu quero te dar um conceito diferente sobre isso, que vai dar uma importância maior para isso, e isso vai fazer com que você comece a prestar mais atenção no fato de realmente de prestar atenção de forma positiva nas coisas. E eu gosto desses conceitos porque eu não sei você, mas eu gosto de entender o peso dessas coisas, das consequências, do porquê que a gente tem que pensar assim, enfim, porque aí você entendendo o peso que isso tem, aí você fala, nossa, realmente eu tenho que dar atenção para isso aqui é importante, entendeu? E esse conceito eu uso para várias coisas. Por isso que eu gosto de estudar, por exemplo, alimentação saudável. Vai, um exemplo aqui X pra gente só discutir rapidamente. Você não vai conseguir dar a importância para uma alimentação saudável com verduras, legumes, aquela comida que não é industrializada, aquela comida que não tem fonte de gordura, aquela comida que tem muito doce, etc. Você não vai dar o real valor para essa comida, para essa alimentação saudável, até você estudar e entender que esse estilo de vida causa um prejuízo enorme para a nossa saúde. Então daí surgem as doenças como câncer, daí surgem as doenças como várias reclamações que as pessoas têm de refluxo, de ansiedade, de depressão, porque o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Eu falo disso em alguns outros vídeos meus, por isso que eu sempre recomendo, assistam os outros vídeos, porque uma coisa vai se encaixando na outra, você vai ficando mais inteligente, você vai melhorar a sua energia, a sua vibração, de acordo com esses conhecimentos, e isso daqui nada mais é do que um ambiente também. É um ambiente que você está consumindo, você está me ouvindo, você está me assistindo, então estar próximo de pessoas que querem evoluir, que passam informações importantes, é extremamente crucial para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua elevação espiritual, entende? Então esse foi só um exemplo que eu quis dar do porquê que é importante a gente entender o peso das coisas. E aí voltando no começo, eu quero te explicar o conceito da atração inconsciente, que acontece por meio do ciclo da observação. Então eu vou pegar aqui já minha colinha para te explicar esses 4 passos como é que funciona. O primeiro passo, ele acontece quando você observa algo acontecendo, certo? Então alguma coisa tem que acontecer para que você observe, né? E aí pode ser algo positivo que está acontecendo, ou pode ser algo negativo. O segundo passo é a forma que você interpreta isso e emite uma vibração com relação a isso que aconteceu. Então, de novo, pode ser positivo ou pode ser negativo. No terceiro passo, essa vibração que você teve vai se transformar em uma nova energia que vai ser correspondida mais para frente. De novo, sendo positivo ou negativo. E no quarto passo, você simplesmente vai ser correspondido com essa vibração que foi emitida. Entende? E aí volta no loop do primeiro passo. Agora, deixa eu te explicar com mais calma isso tudo aqui. Você viu que eu falei que pode ser positivo ou negativo. Então vamos pegar uma notícia triste, sei lá, você levou uma bronca do seu chefe no trabalho, ou qualquer outro exemplo que você queira usar. Essa bronca, obviamente, ela é negativa, certo? É algo que você não gostaria de que acontecesse. Porém, se você tem uma inteligência emocional, tem uma mentalidade desenvolvida, você é uma pessoa espiritualmente evoluída, você vai fazer o quê? Vai pegar isso e vai tentar interpretar do lado positivo. Então, o lado positivo é, cara, o que eu extraio dessa informação, desse fato, né? Então, eu estou vendo aqui que eu realmente preciso melhorar nesse ponto, então tem uma oportunidade para eu evoluir aqui no meu trabalho, etc, etc. Então, você pegou essa situação que inicialmente era negativa, mas extraiu uma vibração positiva disso, e isso vai te gerar uma energia para que você então tome mais cuidado, para que você estude mais, enfim, para que você evolua e para que isso não aconteça novamente. Então todo esse ciclo você conseguiu transformar numa energia positiva e isso vai ressoar positivamente para você. Então como se fosse uma alquimia, que a gente sempre fala também, né, quando a gente estuda, no sentido de você pegar essa energia e realmente extrair o lado positivo dela. E quando o universo interpreta isso, de como você está vibrando, como você está se sentindo, você nada mais está falando para ele que você vai agir de uma forma positiva a isso. E vai entrar numa vibração de alta frequência.
isso é muito importante, porque muitas pessoas escolhem o caminho de, pô, de ficar chateadas, de ficarem tristes, de ficarem com medo. Meu Deus, meu chefe me deu uma bronca, será que eu vou ser mandado embora? E agora, né? E essas vibrações ruins, elas baixam a sua energia, né? E como eu expliquei para vocês aqui, nesse ciclo da observação, que é uma atração inconsciente, você vai receber mais do que você está emitindo. Então, se você conseguir ser positivo nessa situação, você vai receber algo positivo. Então, é um ciclo, certo? Por isso que é muito importante a gente entender que tudo o que está acontecendo depende da gente, obviamente, depende do que a gente está atraindo para a nossa vida e depende de como o universo está interpretando isso que a gente está emitindo, né? Então você vê que é algo simples, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo, porque tudo está dentro da gente, tudo depende da gente. Só que muitas vezes a gente tem uma visão de que, pô, por que que isso está acontecendo comigo, né? Por que que isso está acontecendo dessa forma? Por que que o meu resultado não chega logo? Enfim, e as respostas estão dentro da gente. As respostas sempre estão dentro da gente, que é a forma que a gente lida com essas situações, a forma em que a gente corresponde à energia dessas situações, que sempre tem algo positivo, sempre tem algo que a gente pode evoluir, melhorar, sabe? E ter um olhar diferente para a vida. Então, aqui é um pouco do segredo do porquê que a pessoa, muitas vezes a sortuda, né? A gente gosta também de falar de sorte. E a sorte existe, que a sorte esteja comigo, que a sorte esteja com você também, que Deus abençoe a nossa vida, não é mesmo? Agora, a gente tem que entender que a sorte ela vai acontecer para a pessoa que está ali, vibrando de forma positiva. Se você vai, por exemplo, sei lá, jogar num jogo de azar, Mega Sena, e aí você já, essa aqui não vai dar certo, isso aqui, você já vibrou de uma forma que você já está ali ressoando que aquilo não vai acontecer para você. Então você já sabe o resultado, entendeu? É assim que funciona a lei da atração e você precisa entender a importância, de novo, de escolher muito bem e programar a sua mente para ter pensamentos positivos, para que você esteja sempre em harmonia com o universo e elevado numa frequência vibracional para você atrair boas situações, atrair boas pessoas, atrair resultados, atrair oportunidades, enfim. É assim que a vida aos poucos vai se movimentando e eu também gosto muito de falar da questão da fé, né? Que a gente não tem que ser apegado ao resultado. Meu Deus, eu vou pensar positivo porque isso vai me gerar. Não. Só pensa positivo e vive um dia de cada vez. Uma coisa de cada vez. Sem pressa, sem ansiedade. Vive o seu dia fazendo boas escolhas, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando da sua espiritualidade. Você vai ver que, à medida que você colocar atenção nisso, o universo só vai te recompensar, né? Deus só vai te recompensar com coisas boas. Beleza? Se fez sentido para você, comenta aqui se ficou mais claro como que funciona essa questão do pensar positivo e como que acontece. Eu gostaria de entender se isso agregou, se você tem uma outra visão sobre isso, enfim, gosto de trocar essa experiência com você. E a gente se vê por aí. Um abraço.